Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Justificação não segundo as obras, mas segundo a fé. Abraão não foi justificado perante o Senhor por causa da circuncisão. Não foi a circuncisão que trouxe justificativa perante o Senhor a respeito de Abraão, mas sim a fé que ele tinha em Deus. Aqui Paulo ele fala para os romanos sobre a justificativa perante o Senhor, que ela não está baseada nas obras, mas que ela está baseada na fé. Deus não aceitou Abraão por causa da circuncisão, mas Deus aceitou Abraão por causa da fé que ele tinha. Paulo diz que a circuncisão feita por Abraão não traz sobre ele a justificativa dos seus pecados ou a aceitação da salvação de Abraão por meio do Senhor, mas que traz como efeito de uma aliança ou selo de justiça de Abraão para o Senhor. Paulo não tira o valor da obra, mas direciona a obra como fruto da fé. Nós não somos justificados perante o Senhor por causa das nossas obras ou por causa daquilo que fazemos a Ele, perante a religião, perante os nossos costumes ou perante aquilo que a gente acha certo. Mas somos aceitos pelo Senhor pela fé que temos e carregamos no nosso coração. Paulo, quando traz Abraão como exemplo, ele fala que a circuncisão não foi ponto crucial que fez com que Abraão fosse aceito por Deus, mas sim a fé que ele tinha. Quando ele fala: porque dizemos a fé foi atribuída a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda circunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Então ele fala assim: a aceitação de Abraão veio antes ou veio depois da circuncisão? Ou ele, antes dele ser incircunciso, ele já tinha sido justificado pelo Senhor antes? A justificação da nossa vida, a justificação da nossa salvação não vem perante as nossas obras, mas sim perante a nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não posso fazer uma obra que agrade ao Senhor. As obras elas só vêm acompanhadas da fé. E se eu tiver uma fé no Senhor, eu sou justificado no Senhor. Não é minha obra que me justifica perante a Deus. Não é eu carregar a Bíblia debaixo do braço que justifica o Senhor sobre a minha vida. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 18 diz assim: irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, em si está morta. Eu não posso ter fé e não ser acompanhado de obras. Assim como eu havia falado, Paulo ele não tira o valor das obras em relação à fé, porém ele traz as obras como fruto da fé. A fé é aquilo que nos justifica perante o Senhor. Eu crer em Cristo Jesus faz eu ser justificado perante Deus. Porém, há evidências que mostram essa fé em mim. Há evidências que provam esse crer verdadeiramente. Tiago fala exatamente sobre isso, sobre as obras virem acompanhadas da fé. Assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Eu não posso ver o irmão que está passando necessidades, que está passando frio e que está te pedindo de comer, e eu falo assim: olha, vai se alimentar, procura um lugar para se esquentar, e simplesmente sair. Se eu fizer isso, eu não estou provando a minha fé verdadeira. Eu não estou sendo verdadeiro com a fé que eu tanto confesso. Porque a fé sem trazer as obras, se eu não providenciar o mantimento para essa pessoa, se eu não providenciar algo que possa aquecer desse frio essa pessoa, Tiago ele fala que eu não estou sendo verdadeiro com a fé que eu estou professando. Eu não estou sendo sincero com aquilo que eu professo. Se eu falo: Senhor, Senhor, Tu és Deus, Tu és grande, eu creio em Ti, e eu deixo meu irmão passar necessidade, ou eu deixo um amigo meu passar fome, eu não estou sendo verdadeiro, eu não estou crendo verdadeiramente. Então a minha fé, que eu já falei para vocês, que ela me justifica perante o Senhor, ela traz evidência dos frutos que eu trago com ela, que são as obras. A obra precisa ser acompanhada da fé. Sem a fé não há obra verdadeira. Somente eu crendo em Senhor,
Somente eu crendo no Senhor, somente eu crendo em Jesus Cristo e crendo verdadeiramente no seu grande amor e crendo que Jesus morreu e ressuscitou e crendo no Senhor, eu posso produzir obras verdadeiras, eu posso produzir obras corretas. A fé que somos justificados diante de Deus. Crer em Jesus Cristo nos justifica perante Deus. Quando eu creio em Jesus, eu sou justificado perante Deus. E eu só tenho evidências que essa palavra crer verdadeiramente tem significado e sentido na minha vida quando ela vem acompanhada de obras. Então, em Romanos, Paulo ele fala sobre sermos justificados no Senhor através da fé. Tiago ele fala sobre a evidência dessa justificativa, da evidência dessa fé que tanto que a gente professa. Se Abraão, professor que cria no Senhor, e assim foi feito, e ele fez a circuncisão, ele foi verdadeiro. Ele usou a circuncisão como obra que comprovasse, ou como funcionasse como um selo de justiça perante a fé dele. Assim somos eu e você. Eu vejo um irmão meu passando fome e eu o ajudo, eu estou fazendo justiça à fé que eu professo e a fé que me justifica perante o Senhor, entende? Não é a obra que me justifica perante o Senhor, mas é a fé que me justifica perante o Senhor. É a fé que faz eu produzir obras que evidenciam essa fé verdadeira. Crer em Deus nos leva a uma vida de boas obras, uma fé viva e não morta. Então não há obra, não há sinal que a gente faça que seja maior que crer que Jesus Cristo morreu por nós para que a gente possa ser aceito em Deus. E essa crença ela reflete nas nossas atitudes, nas nossas obras. Então, tudo está ligado. E é isso.